Bom, agora eu quero trazer um pouco de profissões relacionadas a touro. Mais uma vez, isso não serve apenas para pessoas do signo de touro. Por que que a gente fala sobre profissões de cada signo? Para poder tentar ajudar a direcionar as pessoas de alguma forma, com tantas infinitas possibilidades mundo afora, nos sendo oferecidas, né? Para poder a gente deixar de ouvir a voz vinda de fora e ouvir a voz que vem de dentro. Então, quando a gente se conhece pelo mapa, a gente vê as aptidões que a gente tem e como a gente pode se aprimorar em relação àquilo. Por exemplo, se você não tem uma determinada aptidão e insiste em desenvolver alguma função, tudo bem, você pode conseguir. Mas é meio que você está plantando morango, sendo que você poderia plantar uva e a uva ia frutificar muito mais. Então vamos lá, vou trazer alguns exemplos aqui de profissões de touro. Lembrando, isso é para poder ajudar no direcionamento, e isso muitas vezes depende dos pontos que a pessoa tem em touro no próprio mapa. Às vezes não tem relevância para algumas pessoas. Como eu estava dizendo, algumas pessoas têm vontade de ser médico e outras têm vontade de ser jogador de futebol. E é assim mesmo. Vamos lá. Lembra que a gente estava falando que touro é um signo relacionado à terra, né? À natureza. Então aqui a gente encontra, por exemplo, a jardinagem. Pois é, pessoas que têm paciência para poder lidar com o florescimento das árvores, das flores e tudo mais, isso tudo é profissão de touro. Uma pessoa que quer cuidar, que vai aparar as flores, as folhas e tudo mais, precisa de paciência. E é uma profissão manual. Então a gente vê também o elemento terra incluído aqui. Jardinagem é uma delas. Ainda relacionada à terra, né? A gente pode encontrar a biologia. É a pessoa que gosta de tratar os animais e dessa conexão com os animais e tudo mais. Claro que não é tão simples, né? Mas a ideia da conexão com a natureza a partir dos animais também é coisa de touro. Pois é. Então, pessoas que gostam da biologia, por exemplo, da biologia animal, que eu falo, no nível, enfim, das matas, tem a ver. Mas quando a gente fala de biologia, a gente tem que levar em conta também o funcionamento do organismo, né, do biológico. Isso pode também ser visto como uma profissão de touro. Uma profissão voltada para segurança, né? Porque touro é um signo da terra, um signo que busca segurança material. Então a gente vê, por exemplo, os contadores. Isso é uma profissão relacionada a touro também. Porque a pessoa está lidando com dinheiro, com recursos, com valores, e isso de alguma forma está conectado ao ritmo da natureza. Existe um funcionamento para quem trabalha com a área da economia, da contabilidade, por exemplo. Existe um modo de funcionar que uma pessoa de touro conseguiria lidar bem com isso. É fixo, sabe? De alguma forma. Existe um método. É uma pessoa, um bancário também, uma pessoa que está lidando ali com o dinheiro. Tudo que tem a ver com lidar com dinheiro é profissão relacionada a touro. Claro que não é uma regra, vamos dizer assim. Não quer dizer que todo bancário seja de touro ou todo touro tem que ser bancário, não é por aí. Mas são profissões que se encaixam no perfil do signo, entende? E uma pessoa não é um signo, ela é muito mais, ela é todos eles. Outra profissão também que pode ser relacionada a touro são os chefes de cozinha, a gastronomia. Pois é, por quê? Porque lembra que touro é um signo dos sentidos, né? Então o paladar é um dos sentidos. Então aqui a gente encontra pessoas que sabem encontrar o que realmente tem um bom paladar, que o paladar de touro é mais aguçado, certo? Então chefe de cozinha, pessoas que mexem com gastronomia, tem tudo a ver com touro. Lembra que Vênus dançava, Vênus cantava e Vênus é regente de touro. Então, profissões como o canto, a música e a dança também são profissões relacionadas a touro. O canto pela conexão com a voz, a música pela conexão com a audição, sabe ouvir e apreciar coisas boas, e a dança como uma conexão com o corpo. Mais uma vez, às vezes uma pessoa, vamos supor, é de Sagitário, então ela não pode ser nada disso. Claro que não funciona assim. Só que para Touro essa conexão vai ser mais fluida. É essa a ideia. Por exemplo, a Madonna ela é de Leão.
e ela é cantora. Então, não necessariamente está conectado uma coisa com a outra, mas é porque um signo ele tem as suas preferências, vamos dizer assim. E a ideia aqui é simplesmente dar uma afunilada nas infinitas possibilidades que a gente encontra por aí, na questão da profissão. Por quê? Porque, mais uma vez falando, o trabalho é a maior parte que a gente passa o nosso tempo durante a nossa vida, ou pelo menos deveria ser. E quando eu falo de trabalho, não é você simplesmente estar numa função para poder pagar conta. Eu falo em você estar produzindo e sendo útil na sua própria vida. Isso é trabalhar. Pelo menos no sentido bom da palavra, né? Porque quando a gente ouve trabalho, emprego, essas coisas assim, pode dar um certo susto, né? Nossa, eu vou passar 8 horas do meu dia, 40 horas da minha semana fazendo um negócio que eu não gosto só para poder pagar minhas contas no fim do mês, porque eu tô suprindo as minhas vontades, aquilo que eu quero. Isso se torna aprisionador, de alguma forma. Porque muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem apoio do sistema, nem vai ter, para poder a gente seguir o nosso próprio destino, o nosso próprio coração. Então, o que nos é oferecido é isso, a gente acaba comprando o que é oferecido. Porque o sistema oferece esse tipo de emprego, esse tipo de trabalho, eu não sei o que fazer, eu não busquei autoconhecimento, então o que tem é isso, o que me resta é isso. Mas não precisa ser necessariamente assim. Porém, para poder dar certo, você, unicamente você, precisa confiar e acreditar em você mesmo. Pois é. E aí sim você começa a se desvencilhar desse coletivo e se tornar um indivíduo. É todo um processo. Lembra? Elemento terra, tudo muito devagar, onde a paciência deve ser levada em jogo o tempo todo. Ó, outro tipo de profissão que a gente relaciona também com touro, que a gente aprendeu lá com a Hefesto, é a profissão onde a pessoa forja instrumentos, ferramentas. O artesanato é coisa de touro, que a pessoa está ali lidando com a matéria de forma minuciosa e dando forma para algumas questões que estavam sem forma antes disso. Tipo, você junta pedras e faz um colar. Você está dando uma forma nova para aquelas pedras. Isso tudo coisa relacionada a touro. Mais uma vez, precisa ser de touro para poder trabalhar com isso? Não. A gente está relacionando profissões com signos apenas para poder dar algum tipo de direcionamento para as pessoas. Isso é importante para poder afunilar as infinitas possibilidades, como eu já disse mais de uma vez. Então a ideia aqui é a seguinte: à medida que você se conhece, à medida que você observa o que você gosta e o que você não gosta, você vai olhando para isso como um tipo de referência para poder você se profissionalizar em algo algum dia. Mais uma vez, a sua vontade importa, aquilo que você é bom importa e deve ser levado em conta. Porque isso pode ser algo que você planta hoje para poder colher futuramente de uma forma muito mais satisfatória do que você simplesmente arrumar um emprego para poder fazer algo que não gosta, para poder pagar conta, para poder viver esse ciclo infernal. Infernal. Enfim, dá pra gente sair disso. Mas é tudo no tempo certo e à medida que a gente vai fazendo o nosso próprio trabalho. Pois é.